Nova Lei de Licitações, Lei 14.133, do dia 1º de abril de 2021. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou provar para você por que não adianta você só estudar a nova Lei de Licitações. Vai ser um tiro no seu pé se você só quiser a literalidade até os 194 artigos da nova lei. Por quê? Porque eu vou mostrar o quanto de interdisciplinaridade você encontra e o quanto você necessita de conceitos ou de pré-conceitos para conseguir entender, conceitos anteriores para entender a sistemática da Lei 14.133. Numa apertada síntese, e lógico que no meu curso sobre Direito Administrativo completo, mais nova Lei de Licitações, você vai ter tudo isso. Tá? E aqui eu tô mostrando para você por que eu não vendo só o curso da nova Lei de Licitações. Venderia até mais barato e venderia muito mais unidades. Mas eu não quero enganar você. Você precisa de assuntos importantes de direito material, do direito administrativo, e agora eu vou explicar por quê. Presta atenção. Olha só. Primeira coisa, pega lá o artigo, a Lei 14.133 de 2021, lá no artigo 193, inciso 1 da nova lei. O que a nova lei fez? Ela revogou os artigos 89 a 108 da Lei 8666. Então, a parte que fixa na Lei 8666, crimes e penas, seção 3, processo e procedimento judicial, foram expressamente revogados pela nova lei no artigo 193, inciso 1. Está aqui um ponto relacionado ao direito penal e que você precisa de especificações do direito penal para entender isso, primeiramente. E para entender, com base na Lei 8666, o que você não vai mais usar da 8666. Primeiro ponto. Segundo ponto, artigo 193, inciso 2 da nova lei. Veja, a nova lei foi publicada no dia 1º de abril de 2021. E, por previsão expressa no artigo 193, inciso 2, pelo período de 2 anos, a Lei 8666 de 93 continuará e poderá ser utilizada. A Lei 10.520 de 2002, Lei do Pregão, poderá e continuará sendo utilizada. E os artigos 1 a 47A da Lei do RDC também. Somente a partir e após 2 anos da data da publicação da nova Lei de Licitações que a Lei 8666 vai ser revogada, a Lei 10.520 vai ser revogada e aí a Lei do RDC também. Portanto, você que tem o meu Manual de Direito Administrativo, estude a Lei 8666, estude a Lei do Pregão, estude a Lei do RDC. Por quê? Porque você tem ainda 2 anos, né, para que isso possa ser cobrado e para entender tudo isso mais a nova lei. Alice, não é muita coisa, concordo, é muita coisa, mas é o que temos, certo? Que mais? Um terceiro ponto diz respeito ao seguinte, ao artigo 189 da nova lei. O artigo 189 da Lei 14.133 de 2021 diz assim: aplica-se esta lei e, portanto, a nova Lei de Licitações, as hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa a Lei 866 de 93, a Lei 10.520 de 2002 e aos artigos 1 a 47A da Lei 12.462 de 2011, que é a Lei do RDC. Então, se houver referência expressa, eu vou aplicar a Lei 14.133 de 2021. Além disso, presta atenção e olha aqui, provando para você o que eu falei no começo desse vídeo. Lei das concessões. Concessão de serviço público. Você estuda concessão de serviço público no capítulo dos manuais relacionado a serviços públicos e a concessão de serviços públicos, sendo que a concessão de serviços públicos tem natureza jurídica, né, de um contrato administrativo. O que é uma concessão? Concessão de serviço público acontece, e a definição está lá na Lei 8987 de 95, quando o poder concedente, quem que é o poder concedente? União, Estado, DF, município, delega ao concessionário. Quem é concessionário? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, delega a execução de um serviço público. Ok, e aí, meus amores, que pelo artigo 186
da nova lei de licitações, a nova lei estabeleceu que as disposições da lei das concessões, e se você não sabe o que é uma concessão, se você não sabe quando que uma concessão pode ser extinta, se você não sabe o que é um contrato de concessão, como que você vai aplicar subsidiariamente a lei 14.133 de 2021? É um tiro no pé. Você vai saber que aplicar algo subsidiariamente, mas se você não sabe o que é esse algo, você não está de fato compreendendo o direito administrativo, e é nesse ponto que eu ajudo você no nosso curso. É nesse ponto que eu conto para você o que de fato você precisa para finalmente entender direito administrativo, e não para ficar gastando tempo decorando, memorizando que nem um papagaio alguns diplomas, se você não compreender globalmente esses dispositivos. Também o artigo 186 da nova lei de licitações manda que seja aplicado subsidiariamente, né, na lei das concessões, no caso, na concessão especial, parceria público-privada, que é a lei 11.079 de 2004, eu vou aplicar na lei 11.079 de 2004, subsidiariamente, os dispositivos da lei 14.133 de 2021. Meus amores, tá bom, mas lei das PPPs, você sabe quais são as modalidades de parceria público-privada? Você sabe a diferença de uma PPP patrocinada para uma PPP administrativa? Sabe isso? Se você não sabe essa diferença que eu estruturo no meu curso, e mais todos os detalhes decorrentes da Lei 11.079 de 2004, as mudanças que nós tivemos na Lei das PPPs, como, criatura, que você vai querer aplicar subsidiariamente a Lei 14.133? Você tem que primeiro estudar a PPP para então entender como que essa aplicação subsidiária vai acontecer. Né? Então, Alice, eu estou na dúvida, compra um livro hoje? Claro, compra um livro hoje. Mas não tem a parte da nova lei de licitações. Tudo bem, mas tem vários outros assuntos que você vai precisar saber. E aí você pega esses pontinhos diferentes da Lei 14.133 e tá tudo certo. Tá? Licínia, o que mais? Também pelo artigo 186 da Lei 14.133 da nova lei de licitações para a Lei 12.232 de 2010. Nossa, Licínia, que lei que é essa? Como eu sabia, né, que você talvez não lembrasse, esta lei é aquela que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e da outras providências. Para essa lei aqui, 12.232, eu vou aplicar pelo artigo 186 da nova lei de licitações, subsidiariamente, a nova lei de licitações. Tá, Licínia, você já tá me convencendo que eu preciso saber os outros assuntos de direito administrativo, né? Por isso que o seu curso tem tudo de direito administrativo, mais a nova lei de licitações, né? Claro, por essa preocupação com o meu aluno, eu quero que você saiba tudo, tudo, veja só. Artigo 184 da lei 14.133, da nova lei, artigo 184, olha o que ele diz. Eu vou aplicar para os convênios, para os acordos, para os ajustes e para outros instrumentos congêneres que forem celebrados por órgãos e entidades da administração pública, né, como é estabelecido por regulamentos do Poder Executivo Federal, eu vou aplicar a nova lei de licitações no que couber, e desde que sobre esses assuntos haja ausência de norma específica. Aí eu uso a lei 14.133. Que mais? Licínia, e se nós estivermos falando do Estatuto das Estatais, da Lei 13.303 de 2016? Meus amores, Estatuto das Estatais significa você compreender o estatuto, né, que cuida das normas sobre licitações e contratos para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista são entidades da administração pública indireta. Então, portanto, é uma temática que é estudada em organização da administração. Quando então você estuda quem faz parte da administração direta ou centralizada, quem faz parte das entidades que compõem a administração pública indireta. E aí, veja, se o artigo, e olha só, 185 da nova lei,
menciona a Lei 13.303 de 2016, ele diz assim, o artigo 185, aplicam-se às licitações e contratos regidos aqui pelo Estatuto das Estatais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, o capítulo 2, letra B, do título 11 da parte especial do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. Aqui, com mais razão ainda, eu falo para você, você tem que saber organização da administração, entidades da administração pública indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, Estatuto das Estatais. E aí você vai entender por que eu posso aplicar, em algumas hipóteses, o artigo 185 da lei e da nova lei de licitações. E mais do que isso, você tem que entender também a parte do direito penal. Por isso que também nós temos o direcionamento e o módulo específico com o professor específico cuidando dessa parte do direito penal. E, por fim, o artigo 194 da Lei 14.133, dizendo: esta lei, a nova lei de licitações, entra em vigor na data de sua publicação. Quando foi a publicação, meus queridos? Dia 1/4/2021. Ok, tudo bem. Então, com isso, além de você ter um super resumo de conteúdos importantíssimos, eu quero que você venha aprender muito mais, porque se em 11 minutos eu falei tudo isso para vocês, imagina só em mais de 60 horas de conteúdo, tudo que você vai aprender. Espero você no curso Licínia Rossi de Direito Administrativo completo e licitações.